Herpes zoster recorrente, jovem livre de dores após milagre. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade onde morava, e o ar estava carregado daquele cheiro de terra molhada depois de uma chuva passageira. Eu tinha 27 anos, trabalhava como auxiliar administrativo em uma empresa local, e apesar da vida simples, sempre me considerei abençoado. Era membro ativo da congregação cristã no Brasil desde criança, criado nos ensinamentos da palavra, e embora não fosse perfeito, buscava servir a Deus com sinceridade. Nunca imaginei que em tão pouco tempo, minha vida seria abalada por uma dor tão intensa que me faria clamar a Deus como nunca antes. Tudo começou com um leve formigamento no lado esquerdo do meu rosto, perto da orelha. No primeiro dia, não dei muita importância. Pensei que fosse apenas cansaço ou algum nervo comprimido por ter dormido em posição errada. Mas no dia seguinte, o formigamento se transformou em uma queimação constante, como se alguém estivesse passando uma agulha quente debaixo da minha pele. A sensação era tão estranha que cheguei a passar a mão no rosto várias vezes, achando que havia algo colado ali. Quando olhei no espelho, porém, não vi nada de anormal. Apenas uma leve vermelhidão, quase imperceptível. No terceiro dia, acordei com uma dor tão forte que mal conseguia abrir os olhos. Era como se meu rosto estivesse sendo esmagado por uma mão invisível. As lágrimas escorriam sem que eu pudesse controlar, e qualquer toque, até mesmo o vento batendo no meu rosto, era insuportável. Minha mãe, preocupada, me levou ao posto de saúde mais próximo. O médico, após me examinar, franziu a testa e disse com seriedade: "Isso parece herpes zoster, também conhecido como cobreiro." Ele explicou que era uma reativação do vírus da catapora, que fica adormecido no corpo e em momentos de estresse ou baixa imunidade, pode se manifestar dessa forma tão dolorosa. Eu não sabia quase nada sobre essa doença. O médico receitou antivirais, analgésicos fortes e pomadas, dizendo que a dor poderia durar semanas ou até meses. Em alguns casos, a neuralgia pós-herpética persiste por anos, ele advertiu. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como uma sentença. Anos? Como eu ia viver assim? Trabalhar, sorrir, até mesmo falar doía. A ideia de conviver com aquela agonia por tanto tempo me deixou desanimado. Mas mesmo assim, saí do consultório com uma pequena esperança, achando que os remédios fariam efeito rápido. Os primeiros dias com os medicamentos foram um inferno. A dor não diminuía, pelo contrário, parecia se espalhar. Bolhas vermelhas e cheias de líquido começaram a aparecer no meu rosto, seguindo um caminho desde a orelha até a testa, como um mapa de sofrimento. Cada bolha ardia como fogo. Não conseguia comer direito porque mastigar doía. Não conseguia dormir porque o menor movimento no travesseiro era uma tortura. Minha mãe, vendo meu desespero, chorava em silêncio, pedindo a Deus que me aliviasse. Meus irmãos em Cristo, ao me verem na congregação, quando eu conseguia ir, oravam por mim com lágrimas nos olhos. Uma noite, depois de mais um dia de agonia, me joguei no chão do meu quarto e comecei a chorar como uma criança. "Senhor, por que?" gritei. "O que eu fiz para merecer isso? Eu te sirvo, tento fazer o que é certo, e agora estou aqui, incapaz até de levantar a cabeça sem dor." As palavras saíam entre soluços, e o silêncio da noite parecia responder com indiferença. Mas, no fundo do meu coração, eu sabia que Deus não me havia abandonado. Ele só estava permitindo que eu passasse por aquilo por algum motivo que eu ainda não entendia. Foi então que lembrei das palavras do irmão mais velho da congregação, que certa vez disse: "As provas não vêm para nos destruir, mas para nos aproximar mais de Deus." Aquela frase voltou à minha mente como um raio de luz. Resolvi que, em vez de me revoltar, ia buscar a Deus com mais fervor. Comecei a jejuar, mesmo com a dor e a fraqueza. Orava de madrugada quando a casa estava em silêncio, e clamava não só pela minha cura, mas pela força para suportar aquilo com paciência. Minha mãe e minha irmã se juntavam a mim em oração, e até mesmo os irmãos da congregação faziam cadeias de oração em suas casas. Os dias se arrastavam. As bolhas secaram, formando crostas, mas a dor permaneceu. Era como se o vírus tivesse deixado suas marcas não só na pele, mas nos nervos. Qualquer toque, qualquer brisa, qualquer emoção mais forte disparava uma descarga elétrica de dor. Os médicos diziam que era a neuralgia, a sequela mais comum do herpes zoster. Alguns pacientes nunca mais se livram dela, disseram. Aquelas palavras me assustavam. Como eu ia viver assim? Como ia trabalhar, casar, ter uma vida normal se até um abraço doía? Foi numa tarde de domingo, depois do culto, que tudo mudou. Eu estava sentado no banco da congregação, ouvindo os hinos sendo cantados com fervor. Meu corpo doía, mas meu espírito estava em paz.
De repente, enquanto os irmãos cantavam Glória a Deus nas alturas, senti algo diferente. Não foi uma voz, não foi um sinal visível, mas uma certeza profunda no meu coração. Confia em mim. Sua cura está próxima. Aquelas palavras não foram ditas com sons, mas eu as senti como se Deus estivesse falando diretamente à minha alma. Naquela noite, ao chegar em casa, minha mãe me chamou para orarmos juntas. Ela colocou as mãos sobre minha cabeça e começou a clamar a Deus com uma fé que eu nunca tinha visto antes. Senhor, Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Tu disseste que pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Não deixes Teu filho sofrer mais. Livra-o desta dor, em nome de Jesus. Sua voz tremia de emoção, e eu, com lágrimas nos olhos, apenas repetia, Amém, Senhor. Amém. Deitei-me naquela noite com um estranho sentimento de paz. Ainda doía, mas era como se algo tivesse mudado dentro de mim. No dia seguinte, acordei e, pelo hábito, levei a mão ao rosto, esperando a dor habitual. Mas, para minha surpresa, a queimação havia diminuído. Não era um alívio total, mas era diferente. Contei à minha mãe e ela, com os olhos brilhando, disse, É Deus começando a te curar, filho. Não desista agora. Os dias seguintes foram de uma melhora gradual, mas constante. A dor, que antes era insuportável, agora era tolerável. As crostas caíram, e a pele começou a se regenerar. Os médicos, surpresos, disseram que minha recuperação estava sendo mais rápida do que o esperado. Talvez você tenha tido sorte, disse um deles. Mas eu sabia que não era sorte. Era a mão de Deus agindo em minha vida. Uma semana depois, acordei e pela primeira vez em meses não senti dor. Levei a mão ao rosto, toquei o local onde antes as bolhas ardiam, e não senti nada além de uma leve coceira, como se a pele estivesse se curando por completo. Corri para o espelho e vi, meu rosto estava limpo, sem marcas, sem vermelhidão. Apenas uma pequena cicatriz quase imperceptível, como um lembrete do que Deus havia feito. Naquele domingo fui à congregação com o coração transbordando de gratidão. Quando chegou a hora dos testemunhos, levantei-me e contei tudo o que havia passado. Falei das noites de dor, das orações, do desespero e, acima de tudo, da fidelidade de Deus. Muitos irmãos choravam enquanto ouviam. Alguns vieram depois e disseram que minha história os havia fortalecido em suas próprias lutas. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela prova não foi em vão. Aprendi que mesmo nos momentos mais escuros, Deus está conosco. Ele não nos abandona. Às vezes, a cura não vem no nosso tempo, mas no tempo dele. E quando vem é completa, é perfeita, é um milagre que ninguém pode negar. Não sei por que Deus permitiu que eu passasse por aquilo. Talvez para me ensinar a depender mais dele. Talvez para que eu pudesse testemunhar do seu poder aos outros. O que sei é que hoje estou livre. Livre da dor, livre do medo, livre das marcas. E acima de tudo, mais próximo do meu Salvador do que nunca. Que este relato sirva de encorajamento a todos que estão passando por provações. Não desistam. Clamem a Deus com fé. Ele ouve, Ele vê, e no tempo certo, Ele age. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Depois daquele testemunho, muitos irmãos vieram me abraçar e dizer que tinham orado por mim durante aqueles meses difíceis. Alguns até me mostraram mensagens que haviam escrito em seus cadernos de oração, pedindo a Deus que me libertasse daquela dor. Foi então que entendi que mesmo quando achamos que estamos sozinhos, a igreja está intercedendo por nós. Não há dor que o corpo de Cristo não sinta, não há luta que não seja compartilhada no altar da oração. Uma irmã mais idosa, Dona Maria, me chamou num canto e disse com os olhos cheios d'água, Filho, eu também tive essa doença há muitos anos. Era uma dor que parecia queimar por dentro. Mas Deus me curou. E agora, vendo você livre, tenho certeza de que Ele não mudou. Ainda faz milagres como nos dias dos apóstolos. Ela segurou minha mão e orou comigo ali mesmo, agradecendo a Deus pela minha cura. Sua fé simples, mas firme me tocou profundamente. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber pequenas mudanças em minha vida. Antes eu tinha medo até de um vento mais forte no rosto, com receio de que a dor voltasse. Mas agora, sentia uma paz que não vinha de mim. Era como se Deus tivesse não só curado minha pele, mas também meu coração. Comecei a ler a Bíblia com mais sede, especialmente os Salmos. O Salmo 34 se tornou meu favorito. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aqueles versículos pareciam escritos para mim. Uma noite, enquanto orava, lembrei-me de como, no auge da dor, cheguei a questionar se Deus realmente se importava comigo. Mas agora, olhando para trás, via que Ele estava me preparando para algo maior. A dor tinha me aproximado dele de um jeito que a saúde nunca teria feito.
Comecei a entender que às vezes Deus permite as provas não para nos destruir, mas para nos refinar, como ouro no fogo. Certo dia, um irmão da congregação me procurou e disse: Irmão, minha esposa está com um problema de saúde que os médicos não conseguem resolver. Depois de ouvir seu testemunho, ela pediu que eu viesse falar com você. Você poderia orar por ela? Fiquei emocionado. Deus estava usando minha história para abençoar outros. Fomos até a casa deles e ali de joelhos clamamos juntos. Não sei se a cura dela veio naquele momento, mas sei que a fé daquela família foi fortalecida. E isso, para mim, já era um milagre. As semanas passaram, e eu continuava sem nenhuma dor. Mas o mais surpreendente era a mudança em meu coração. Antes eu era impaciente, reclamava das coisas pequenas. Agora, até um simples dia de sol me fazia agradecer a Deus. Aprendi que a gratidão não é só para os grandes milagres, mas para as pequenas bênçãos do dia a dia, o pão na mesa, a saúde dos pais, a paz na congregação. Um domingo, durante a ceia, enquanto partia o pão, senti uma emoção tão forte que as lágrimas vieram sem aviso. Aquele pedaço de pão representava o corpo de Cristo que foi ferido por nós. E eu, que tinha sido ferido pela doença, agora estava curado pelo mesmo Senhor que se entregou na cruz. Era como se Deus estivesse me dizendo: Filho, eu sei o que é sofrer. Confie em mim. Com o tempo, comecei a visitar os enfermos da congregação. Não para pregar, mas para ouvir, orar e compartilhar o que Deus tinha feito em minha vida. Muitas vezes, só de segurar a mão de um irmão doente e dizer: Deus não esqueceu de você já era um consolo. Aprendi que às vezes o maior milagre não é a cura física, mas a presença de Deus no meio da dor. Certa vez, uma irmã jovem recém-batizada me perguntou: Como você soube que Deus ia curar você? Eu respondi com sinceridade: Não sabia. Mas sabia que curado ou não, Ele estaria comigo. E isso bastava. Ela ficou pensativa e depois disse: Quero ter essa fé. Aquela conversa me fez refletir. A fé não é a certeza de que Deus fará o que pedimos, mas a certeza de que Ele fará o que é melhor. Um dia, enquanto lia o livro de Jó, uma passagem me chamou a atenção. Ele faz a chaga, e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Jó 5:18. Entendi que Deus permite as feridas, mas também é o único que pode sará-las. E quando Ele sara, não é só o corpo que fica novo, mas a alma. Hoje, quando vejo alguém passando por provações, não digo palavras vazias como tudo vai passar. Em vez disso, falo do Deus que esteve comigo na escuridão e me trouxe para a luz. Falo das noites em que chorei, mas também das manhãs em que Ele me levantou. Falo da dor que pareceu interminável, mas também da cura que veio no tempo certo. Às vezes ainda passo a mão no rosto, no lugar onde antes havia feridas, e agradeço. Não é só pela pele sadia, mas pelo que Deus fez em meu interior. Ele tirou o medo, a dúvida, a amargura. No lugar, colocou paz, confiança e um amor maior por sua palavra. Se alguém me perguntasse hoje como é viver depois de um milagre, eu diria: é viver com os olhos mais abertos para as maravilhas de Deus. É perceber que cada respiração é uma graça, cada dia é uma oportunidade de servir, cada prova é uma chance de confiar mais nele. E quando a dúvida vem, porque sim, às vezes ainda vem, lembro-me daquela noite em que, em meio à dor, clamei: Senhor, se tu não me curares, eu ainda te louvarei. E hoje, curado, posso dizer com ainda mais convicção: Senhor, mesmo que a dor voltasse, eu ainda te louvaria. Porque tu és bom, não pelo que fazes, mas pelo que és. Que este relato não seja apenas a história de uma cura, mas um convite para confiar em Deus, não importa o que estejamos passando. Ele não promete um caminho sem espinhos, mas promete estar conosco em cada passo. E isso, irmãos, é tudo o que precisamos. A Ele que é fiel, toda a honra e toda a glória. Amém. Há coisas que só quem passou entende. Não é só a dor física, mas aquele peso na alma quando o corpo parece trair a gente, quando a doença volta e a gente se pergunta: por que de novo, Senhor? Foi assim comigo quando o herpes zoster voltou pela terceira vez. Os médicos falavam de estresse, de imunidade baixa, de remédios mais fortes. Mas eu sabia que por trás daquilo tudo, havia uma lição que Deus queria me ensinar. E se Ele permitia, era porque tinha um propósito. Dessa vez, as feridas apareceram do lado esquerdo do rosto, perto do olho. A dor era tão forte que até a luz do sol machucava. Eu me trancava no quarto com as cortinas fechadas, só saindo para ir ao banheiro ou para tomar os remédios. Minha mãe, que já tinha visto minhas lutas antes, entrava em silêncio, colocava a mão na minha cabeça e orava baixinho: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Tu sabes o que ele está passando. Não eram palavras bonitas, eram clamores de uma mãe que também já tinha chorado diante de Deus por mim.
Uma noite, depois de mais um dia de dor insuportável, eu me ajoelhei ao lado da cama. Não tinha forças nem para levantar as mãos, então só deixei as lágrimas caírem. E foi ali, naqueles minutos de quebra, que uma paz estranha veio sobre mim. Não era alívio da dor, mas uma certeza no coração: filho, confia em mim. Não foi uma voz audível, mas era Deus falando. Eu sabia. E naquela hora, mesmo com o corpo doendo, minha alma se aquietou. No dia seguinte, um irmão da igreja veio me visitar. Ele não trouxe conselhos, só se sentou ao meu lado e leu Salmos 34. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Depois, oramos juntos. Ele não pediu cura imediatamente, mas pediu que Deus me desse forças para suportar e sabedoria para entender. E aquilo me tocou. Às vezes a gente quer só o alívio, mas Deus quer nos dar algo muito maior, um coração que confia nele mesmo sem ver a saída. Os dias seguintes foram de luta. A dor ainda estava lá, mas algo tinha mudado dentro de mim. Comecei a agradecer pelas pequenas coisas, por conseguir tomar um banho sozinho, por ter minha mãe ali perto, por ter irmãos que oravam por mim. Uma manhã, enquanto tomava o café, minha irmã mais nova, que tem uma fé simples e pura, olhou para mim e disse: Irmão, eu sonhei contigo ontem. Tu estava sorrindo e não tinha mais nenhuma ferida. Eu sorri mesmo com dor e respondi: se for da vontade de Deus, assim será. Ela só balançou a cabeça, confiante, como se já soubesse que aquilo ia acontecer. E então, na quarta noite depois da visita do meu irmão, algo aconteceu. Eu estava deitado, tentando dormir, quando senti um calor estranho nas feridas. Não era queimação, era como se algo estivesse secando. Levantei e fui ao banheiro e olhei no espelho. As bolhas que antes estavam vermelhas e cheias de líquido, estavam secando. No dia seguinte, acordei e a dor tinha diminuído pela metade. No outro, as crostas começaram a cair. Em uma semana, não havia mais nenhum sinal da doença. Os médicos disseram que era impossível uma recuperação tão rápida, especialmente depois de recorrências. Mas eu sabia, era Deus. Não tinha outra explicação. O que mais me marcou não foi só a cura, mas o que veio depois. Eu comecei a perceber que Deus não tinha me curado só para eu ficar bem, mas para eu ser uma testemunha da sua fidelidade. Comecei a visitar outros irmãos doentes, não com palavras prontas, mas com a minha história. Irmão, eu sei como dói. Eu sei como é ficar sem esperança. Mas Deus não nos abandona. Ele está aqui, mesmo quando a gente não sente. E muitas vezes, ao contar, eu mesmo era fortalecido. Uma irmã da igreja, que sofria com enxaquecas há anos, me procurou depois de um culto. Ela estava chorando e disse: ouvir seu testemunho me deu forças. Eu pensava que Deus tinha me esquecido, mas hoje eu vi que Ele age no tempo certo. Nós oramos juntos, e ela saiu mais leve. Não sei se a dor dela passou naquele momento, mas sei que o desânimo tinha ido embora. E isso para mim foi um milagre tão grande quanto o meu. Às vezes ainda sinto um formigamento no lugar onde as feridas estavam. É como se Deus quisesse me lembrar: não foi um sonho. Eu estive ali, e estou aqui agora. E nessas horas, eu paro tudo o que estou fazendo e agradeço. Não é um agradecimento rápido, é daquele jeito que a gente agradece quando sabe que foi salvo de algo muito pior do que a doença, da dúvida, do desespero, da falta de fé. Hoje, quando vejo alguém passando por provações, não falo vai passar porque às vezes a dor demora. Mas falo: Deus está contigo. Mesmo que você não sinta, Ele está. E se Ele permitiu isso, é porque tem um propósito que a gente ainda não enxerga. Porque eu aprendi que a fé não é a certeza de que a dor vai embora, mas a certeza de que Deus não vai embora, não importa o que aconteça. E se um dia essa doença voltasse, que Deus não permita, eu não ia questionar. Ia só me ajoelhar de novo e dizer: Senhor, aqui estou. Usa essa prova para a tua glória. E se for para passar por isso de novo, me dá forças para te louvar no meio da dor. Porque no final das contas, a maior cura não foi a da minha pele, mas a do meu coração. Foi aprender que Deus não nos livra de todas as batalhas, mas nos dá a vitória nelas. Que este relato não seja só sobre um milagre físico, mas sobre um Deus que se importa com cada lágrima, cada noite em claro, cada clamor silencioso. Ele não está longe. Está bem aqui, esperando que a gente confie nele, mesmo quando tudo parece escuro. Porque a luz dele brilha mais forte justamente onde a escuridão é maior. A ele que ouve os gemidos dos seus filhos e responde no tempo certo, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.